Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, estamos aqui em mais um bate-papo da nossa série Mãe Exausta, Ainda Há uma Esperança. E antes de iniciarmos aqui a nossa conversa com mães da vida real, eu quero te convidar para entrar no nosso canal, ativar o sininho ali de notificações, se inscrever, compartilhar com alguém que você acha que esse assunto será relevante. Também estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcast, no Spotify e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Estamos aí, sempre tem um conteúdo novo para você que vai agregar os nossos episódios. E hoje eu vou falar com uma mãe maravilhosa, às vezes exausta também. Ela é cristã, esposa do Rogério, mãe do Fábio e do André, que já são assim uns jovens. Ela também tem um podcast junto com uma amiga, que é Ponte Brasil USA. Também, então é uma mãe multiuso, né, gente? É pedagoga, ela serve ali no Ministério Infantil da sua igreja, então está enganjada com tudo aquilo que nós temos para falar com você. Eu trouxe aqui para vocês a minha amiga Keila Sena. Amiga, obrigada, meu amor. Obrigada a você pelo convite. Por você estar aqui hoje. Já participei lá com a Keila e com a Regiane, num podcast lá com elas e foi maravilhoso. E hoje essa mulher que é um exemplo aqui para nós, veio compartilhar um pouquinho das suas dores, dos seus percalços e também das suas alegrias, né, amiga, conosco. E espero que vocês gostem aqui do nosso bate-papo. Eu que agradeço você, o seu esposo Moisés. É muito bom participar, assim, de espaços como esse, principalmente quando a gente vai falar sobre filhos, sobre educação, sobre ser cristão. Então, é uma honra e um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. Amém, meu amor. Obrigada. Obrigada a você. E aí, amiga, como é que iniciou aí a tua vida de casado? Vamos lá. Começamos por aí com o nosso amigo Rogério. Começamos. Olha, eu, como algumas pessoas sabem, não sabem, eu venho de um berço cristão. Então, desde que eu me entendo por gente, né? Eu nasci e cresci dentro do evangelho. E na minha fase de adolescência, eu dei uma escapadinha para conhecer um pouco o mundão. Não me identifiquei muito e retornei para o meu lugar, que era de direito, né? E aí, nesse processo, adolescência, entrando para a parte jovem, assim, eu conheço o Rogério. O Rogério aceitou Jesus um pouco mais tarde, nós nos conhecemos ali na igreja. Eu tava com, acho que 17 para 18 anos, ele é 2 anos mais velho do que eu. Nós nos conhecemos, namoramos por 4 anos. Ele já não aguentava mais esperar, falou pra mim, olha, ou a gente casa ou vai ou racha. Eu falei, tá bom, né? Estamos aqui pra isso, né? Vamos casar, né? Pois é. Mas assim, era uma coisa que... Mesmo tendo esse aprendizado, e era uma coisa que a minha mãe tinha medo, porque eu falava assim, não, eu não quero casar tão cedo, eu quero viajar o mundo. Eu era um pouco meio assim, free, sabe? Uhum. Eu tava dentro ali dos valores, mas eu tinha muitos questionamentos, assim, né? E eu acho que era um pouquinho fora, os meus pensamentos eram um pouquinho fora daquilo que eu tava acostumada, né? Dentro do meu clã. E aí veio o Rogério e tal, eu falei assim, bom, eu preciso casar, né, construir uma família, essa ideia começou a fluir assim, então depois de 4 longos anos, decidi casar. E eu tava com 22 anos, e eu achava muito nova, né, na época eu não achava nova, eu já me achava muito madura, minha cabeça, né. Então nós nos casamos, eu tinha 22 anos, hoje eu acho muito nova. Mas enfim, foi aprendizado, experiência, nós estamos aí com 18, vamos para 18 anos de casado, entre altos e baixos, né, porque casamento é você navegar num grande mar, né, e o mar, uma hora ele tá calmo, outra hora ele tá... Eu vou te falar então quantos anos eu casei, porque se ela tá dizendo que com 22 é jovem, eu casei com 19. Pois é, então, não sei, eu acho assim... Mas eu também tava nessa vibe que eu me achava muito madura, né? E hoje eu vejo, a gente foi bom, né, amor? Não sei se tu pensa assim também, mas porque foi um crescimento, né, uno ali. O Moza é 6 anos mais velho do que eu, só que eu me achava ainda com a cabeça melhor do que a dele. E assim, nós como mulheres, a gente tem essa coisa de achar que a gente é mais madura mesmo. Às vezes nós somos homens, a gente amadurece um pouco mais cedo. E daí eu tinha essa ideia, não, eu trabalho, eu tô estudando e tal.
Eu não tinha feito faculdade ainda, não tinha entrado na faculdade, estava ainda decidindo o que ia fazer. Eu caso antes de me formar. E depois de 8 meses de casada, eu fico grávida. Querendo? Não querendo. Susto. Tipo assim, foi susto. Por quê? Exatamente, por falta de conhecimento mesmo. Eu achava que eu sabia muito da vida, mas eu não sabia nada. Eu achava que, tipo assim, não vou engravidar tão cedo, né? Por achar que eu tinha ovário micropolicístico. E aí ela falou assim, você vai demorar pra engravidar. Eu não tive educação sexual dentro de casa, né? Outro ponto, as nossas mães antes, eu não sei se você passou assim, sobretudo cristãs, não tinha esse papo sobre sexualidade com a gente. Então, o que nós sabíamos de sexualidade era aprendido por escola ou ouvir falar. Esse foi o meu contato sobre educação sexual. Ou foi escola, ou foi de alguém falando ali, né? As amizades, sim, né? Os grupinhos de amigos. Não foi dentro da igreja e nem em conversa com a minha mãe. Então, na minha cabeça, eu não ia engravidar tão cedo, né? E eu tive alguns problemas com questão de anticoncepcional, porque eu passava muito mal. Então, ele falou assim, olha, você é avessa a anticoncepcional. Tudo que você usar, você vai ter problema. Então, eu falei, então, como eu tenho esse probleminha aqui, eu não vou engravidar tão cedo, né? Igual eu amamentando. Não vou engravidar amamentando. Zoe, bem-vinda. Pois é, eu falei assim, não vai rolar, né? Tipo, não vou ficar grávida. E fiquei grávida, né? Com 22 anos. Enfim, primeiro filho é tudo uma surpresa, tudo alegria. Ainda que não fosse planejado, foi uma alegria pra nós, né? Foi estranho, mas foi muito assim, foi bom, né? A gente ficou feliz, eu tava trabalhando e eu ainda não tinha entrado na faculdade ainda. Eu tava até conversando com o Rogério, que é engraçado que eu apaguei um pouco isso da memória, que a gente fica, não, quando você entrou você ficou grávida na faculdade, mas não, foi na segunda gravidez. Olha a exaustão aí já. Então, já não lembro mais. Eu tava ali numa lua de mel ainda, fiquei, né, tive ali o meu primeiro filho, trabalhava na escola eu já trabalhava na educação, foi quando resolvi fazer a pedagogia, e aí a minha primeira gravidez foi muito tranquila, eu não me sentia grávida, né, minha barriga demorou pra aumentar, eu era muito franzina, 56 quilos, né, magrinha, e eu não engordei muito, então eu não sentia gravidez, tanto que nos primeiros meses eu fiquei tão assim, ativa, e eu corria com as crianças e tal. Isso me deu um pequeno probleminha, eu tive que ficar 15 dias de repouso, porque, né, o Fábio já estava muito encaixado para nascer aos 5 meses, e eu não tinha barriga, né, então, quando eu fiquei de repouso os 15 dias, foi que a barriga apareceu um pouquinho. Então, a minha gravidez do Fábio, eu digo que foi muito tranquila, porque eu não me sentia grávida, sabe, eu achava que era a gravidez, eu via as mulheres e falei, nossa, deve ser pesado, né, poxa, e eu não senti isso, pra mim era como se eu não estivesse grávida, não tive muitos enjoos, tive sono no início, mas foi tranquilo, assim, pra mim, né? Então, aí o que acontece? Quando o Fábio nasce e tá com 5 meses, eu entro na faculdade. Então, eu e o Rogério, nós dividimos o cuidado ali, né? Porque eu trabalhava, ele ficava comigo na escola, né? Ele ficava no berçário, ficava. Então, eu trabalhava numa creche e ele ia comigo. Lógico legal, que não era eu que cuidava era dele, professora, né? Mas ele estava ali no mesmo ambiente, né? Eu era professora de outra sala e ele ficava no berçário. Enfim, então eu trabalhava, estudava e tinha um bebê. Mas eu tinha uma rede de apoio, né? O Rogério foi muito parceiro mesmo, assim, do Fábio se mexer no berço, ele levantar, dele pegar e trazer o bebê para eu amamentar. Então, eu tive um parceiro na maternidade, sabe? O Rogério me ajudou muito com o Fábio, né? Aí eu tinha uma tia, tinha uma mãe, eu tive uma rede, assim, que me ajudou. Proporcionou fazer tudo o que você queria fazer. Então eu tava assim, não foi muito exausto nesse primeiro momento, porque eu tava com filho, tava na faculdade, tudo bem, era corrido e tal, mas eu tava ali dando conta, né? Porque eu tava amparada. Então eu não senti essa tanta exaustão. Teve algumas coisas que me fizeram no início ficar um pouco preocupada, a questão da amamentação, né? Porque quando eu tive o Fábio, ele não pegou logo assim de primeira, né? Porque eu não tinha aí ele não conseguia mamar e aquilo me deu uma certa aflição no começo.
Aí eu introduzo a fórmula, não, mas eu queria amamentar, né? E para deixar assim, logo uma... Vou abrir aqui. Nesse primeiro momento, eu não senti a gravidez dele, né? Então, não foi penoso para mim. Eu amei amamentar. E aí, quando acontece a segunda gravidez, aí que eu vou falar um pouquinho mais à frente, aí eu já detestei o processo de estar grávida. Entendeu? Eu já não gostei de estar grávida. Eu gostava de amamentar, mas não gostava de estar grávida. Enfim, aí tive o Fábio, tava na faculdade. E foi parto normal? Normal. Normal, né? Foi normal. Super tranquilo também. A bolsa estourou. Olha, gente, a bolsa estourou. Isso não tá... Foi super tranquilo pra mim. É estranho, né? Eu lembro que a médica falou assim, você está com dor? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, mas mãezinha, você tá com dor mesmo? Eu falei, aham. Você não está nem gritando. E eu cheguei, eu não fiz escândalo nem nada. E aí a enfermeira aumentou aquele sorinho, que vai pra vir a contração. Porque ela achou que eu não estava com dor. E eu tava. E aí, quando aumenta, a dor vem mais forte, né? E aí eu falei, você quer saber? Eu vou parir aqui sozinha. Só porque ela aumentou isso aqui. E ela deu uma saidinha e eu grudei aqui no ferro da cama e comecei a botar força, sozinha. Mãezinha, ela voltou, mãezinha, o que você tá fazendo? Eu falei, tô pondo força. Você botou um negócio aí, tá, aumentou a dor, eu tô pondo força. Aí ela chamou a médica, fomos pra sala, 2 forçadas, pronto, o menino nasceu. Aí a médica falou assim, nossa, se todas as mães fossem como você, falou desse jeito, né? Eu falei assim, mas cada um sente a dor de um jeito, né? Eu tinha muita cólica, então pra mim, a dor de parto foi uma cólica aumentada. Pra mim também, era uma cólica. Entende? Então, tipo, tem gente que fala que é aquela dor das costas, né, amor, que vem pra barriga. Não, pra mim foi mais aqui uma cólica bem intensa. Não é que não doeu, mas é que eu tinha experiência de cólicas muito forte. E cada pessoa, ela é resistente à dor de uma forma, né? Então, a gente também não pode criticar se a mulher teve normal. Tem muito disso, né? Falar assim, ai, nossa, mas você foi guerreira porque você teve normal. Ai, mas você não foi tão guerreira porque você teve cesariana. Ai, você é medrosa, né? A gente ouve isso. Ao contrário, eu tinha medo da cesariana. Eu morria de medo da cesariana. Porque eu falei, não, essa anestesia não vai pegar. Eu vou sentir cortando minha barriga. Olha o que eu pensava. Eu pensava, não, eu vou ficar paralisada das pernas. Sabe assim, eu fiquei com muito... Mas isso da paralisada das pernas, eu ficava pensando. Mas o que acontece? Tudo por conta do que a gente ouve. Quando a gente tá grávida, a gente ouve muitas coisas, né? Muitas... Ai, olha isso. Muitas opiniões. Eu não ignoro, sabe? Assim, tipo assim, das pessoas. Eu vejo muitos vídeos hoje em dia falando, das mães até fazendo, né? Ai, porque tá. Gente, é assim, ou você é esponja ou você é peneira, entendeu? Ou você absorve aquilo, ou você peneira aquilo que te serve, aquilo que não te serve. Você não precisa entrar num estresse maior porque as pessoas estão falando, entendeu? Aquilo que serve pra você, ok. O que não serve, você não faz, né? Pra que você vai se estressar com comentários? Né? Com comentários alheios, né? Então, eu tinha muito medo da cesariana. E foi tranquilo pra mim o parto, ok. Chegou, me deixaram num quarto, sozinha. E eu não sabia que tinha que esperar a enfermeira. Eu já tinha levantado, já tinha tomado banho. Quando a enfermeira chegou, tá saindo do banheiro. Mãezinha, você não pode tomar banho sozinha. Eu falei, eu não sabia. Tava aqui o chuveiro e tomei banho, né? Falaram que eu só ia tomar banho no outro dia de manhã, tô tomando banho. Enfim, então foi tranquilo essa minha primeira gravidez. Em todos os aspectos. Mesmo que eu tivesse tido aquele pequeno sangramento ali, que eu tive que ficar 15 dias. Mas foi tranquilo, assim, pra mim, né? Aí... teve a questão da amamentação e foi ótimo. Os primeiros dias ele não conseguiu mamar, mas depois conseguiu. É um processo chatinho, assim, né? Doloroso, tudo, mas enfim, tava tudo tranquilo ali pra mim. Foi uma festa. Aí, quando eu entrei na faculdade, ele tava com 5 meses, tudo caminhando bem, tarará. Quando eu tava já no 2º pro 3º ano, eu acho, da faculdade, o Fábio já ia fazer quase 2 anos. Tava próximo de fazer 2 anos. Eu me descubro grávida de novo. E dessa vez, surpresa também. Porque eu não esperava estar grávida, né? Não foi programado. E aí, dessa vez, eu já fiquei um pouco mais apreensiva. Porque eu tava estudando e eu já tinha um bebê. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com 2 bebês? 2 bebês, e agora?
deu aquele desespero, assim. Aí eu falei, bom, mas... né, tem que fazer, né? Tem que fazer, agora é parir. E uma gravidez, ela é diferente da outra, né? Ela é muito diferente da outra. E a do André foi diferente, porque aí eu já senti todos os percalços da maternidade de uma forma diferente. A minha barriga ficou maior, eu tava mais cansada, porque eu tinha o trabalho, eu tinha uma criança, eu tava quase terminando a faculdade, então às vezes as exigências foram maiores, né? Eu ia andando pra faculdade, porque né, era próximo, mas nem tanto. E eu caminhava uma longa distância pra ir pra faculdade. Não tinha o ônibus que ia até lá e eu não tinha carro, né? Então, eu trabalhava, saía. A sorte é que eu trabalhava do lado da minha casa, praticamente. Então, eu trabalhava, tinha a minha sala. Aí, deixava o André, ou o Fábio, tinha cuidado do Fábio, e ir pra faculdade andando e voltar da faculdade andando. Então, isso foi muito cansativo pra mim, sabe? Com aquele barrigão. O André mexia demais. Ele não era quietinho igual o Fábio. Porque o Fábio, pra nascer, ele teve que acordar ele com aquela buzininha, sabe? Porque tava dormindo. Ele quase não sentiu o Fábio. E até hoje? É a mesma coisa. Até hoje, tranquilão. Com quantos anos hoje? O Fábio vai fazer 18. E o André vai fazer 16. Então... a segunda gravidez foi tudo diferente. E foi muito mais cansativo pra mim. Por isso que eu digo que agora eu não gostei de ficar grávida. Mas eu acho Tava tão legal. eu acho que foi o momento, né? Tudo engloba também, né? Não é da gravidez em si, da criança e tudo. Eu acho que foi as circunstâncias, né? E você como está, né? Isso. Você já estava de um outro modo, recebendo as notícias de uma outra maneira. Exatamente. E eu tava muito cansada, de fato. Eu lembro que um dia eu tava, assim, cheia de papéis da faculdade, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, com barrigão. E a minha mãe tava nesse dia lá na minha casa, me ajudando, eu tava com o Fábio. E eu tava com barrigão. E a minha mãe entrou no quarto, eu tava assim, tipo, caída, sentada, com a cabeça assim em cima dos papéis, né? E aí ela falou assim, Keila, eu vou levar o André, o Fábio, esse fim de semana, se dar uma descansada, né? Porque você tá muito cansada, né? Ela percebeu ali a minha exaustão. A minha exaustão, de fato. Enfim, e aí ganhei o André. E os meus planos era fazer uma pós-graduação em seguida, né? E aí, eu desisti da pós-graduação, porque eu falei, eu não vou dar conta, né? Eu falei assim, eu tô cansada. E surge aquela coisa da culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nós nos culpamos o tempo todo. Então, às vezes, eu me culpava por não ter aproveitado tanto os primeiros meses do Fábio. Eu tava ausente, entre aspas, né? Eu não aproveitei tanto aquele tempo. E aí, eu queria com o André. E assim, teve uma outra... E daí você já começa se comparando. Né? Consigo mesmo. E aí teve essa coisa na minha cabeça. Poxa, mas eu já... E eu tava cansada também, né? Falei, poxa, eu não aproveitei tanto, assim, os primeiros meses do Fábio. Eu quero aproveitar do André. E eu também... agora eu tenho 2, né? E aí, quando eu ganhei o André... Outra coisa também de você ter um filho perto do outro, né? 2 bebês, praticamente. Porque quando eu cheguei da maternidade com o André, o Fábio pequenininho, ele quer atenção, né? E o seu é perto também? Também. 1 ano e 5 meses de diferença. Então, você imagina, você chega com o baby, tem outro baby ali te olhando, né? Eu não sei se foi assim pra você, mas pra mim foi assim. Eu falei, meu Deus... E eu tinha medo, assim, não que o Fábio era muito tranquilinho. O Fábio é muito tranquilo, muito amoroso. Mas sabe aquele cuidado? Porque nós, quando a gente, né, tá ali naquele puerpério, aquela coisa que o bebê chegou, a gente é como um animal mesmo. A gente tá ali protegendo, né? Super protetora. E eu, ai, meu Deus, será que ele não vai machucar? Pegar de um jeito, pegar na cabeça, dar um beijo mais forte. E aí eu lembro que nesses primeiros dias, eu fiquei muito assim, tipo... afastando o Fábio, sabe? E aí depois como se alguma vozinha falar assim, não faz isso. Porque, primeiro que ele não sentiu ciúme, né? Ele não foi uma criança que sentiu ciúme. Acontece, às vezes, do irmãozinho sentir ciúme, ele não sentiu. Mas eu não queria que ele se sentisse rejeitado, sabe? Então isso vem na minha cabeça, olha, não faz isso. Porque daqui a pouco ele vai
se entristecer, vai se sentir rejeitado, né? De tanto que você tá afastando. Aham. E era assim mesmo. Ele chegava perto, eu, não, filho, não pode. Não, filho. Eu tava sempre assim, com a mãozinha assim, sabe? E isso aí me deu um clique, né? E com as ideias frescas de pedagogia, né? Fiz psicologia da educação, então você tá tudo muito fresquinho. Aí você lembra das matérias, né? Aí você foi, não, eu tenho que... Porque muitas vezes é aquela casa de ferreiro espeta de pau, né? Às vezes a gente aprende, absorve, mas acaba não praticando em casa. Pratica no trabalho e a gente tem que se policiar mesmo. É verdade. E mesmo você tendo, mesmo eu tendo um pouco de conhecimento dentro da área da educação e da infância, do desenvolvimento infantil, mesmo eu tendo apoios, mesmo... Hoje em dia você tem internet, né? Existem coisas pra tudo. E aí eu acho que é muito pior porque as mães ficam doidas. Não tem só a opinião das pessoas. Foi essa parte da internet já. Não tem só a opinião da tia, da avó, da vizinha. São a opinião delas e de uma rede de comparações, certo? Então eu não tinha muito disso, mas acontece que a gente fica nessa, né? Alguma coisa vai te puxando. Por isso que eu digo que a gente tá em constante aprendizagem de ser mãe, de ser pai, de ser mãe. Porque em cada fase você muda. Em cada fase você é uma mãe diferente, né? Quando você é mãe de um bebê, você é de um jeito. Quando você é mãe de uma criança de 3, que tá ali na criança, nem chega a criar a partir dos 5, você é de um jeito. Aí quando você vai chegando na 9, 10, 7 anos também, é uma fasezinha. Aí você tem que aprender a lidar com aquela fase. Quando chega na pré-adolescência... E é engraçado. Você parou aí na pré-adolescência, já me deu até um... Olha, eu não sei se acontece... Uma arritmia. Eu não sei se você pensa assim, mas eu pensava assim, nossa, eu não vejo a hora desses meninos chegar na adolescência. Não, amiga, não. Menina, eu pensava, porque eu achava muito mais fácil lidar com adolescente. Como eu tinha contato com adolescentes, eu tenho uma boa linguagem, eu trabalhava com criança dentro da igreja, mas eu trabalhava muito próximo aos adolescentes. Então, eu sempre tive uma troca muito boa com os adolescentes. Mas uma coisa é você ter uma troca com os adolescentes dos outros, outra coisa é você ter uma troca com os seus adolescentes, seu filho. Porque você é mãe, não é amiga. Tá ali morando. Quando tu tá na igreja, uma líder, alguma coisa, por mais que tu seja uma líder, tenha autoridade sobre aquela criança, adolescente, mas eles te veem como uma conselheira, como uma amiga, não como uma mãe. Pois é, e eu achava que a minha troca com os meus filhos adolescentes seriam fáceis por conta disso. Seria fácil por conta disso, porque eu tinha uma boa conexão com os adolescentes. Quando os outros falavam, os aborrecentes, eu tava ali, eu tava super confortável. Então eu sou também aborrecente. Sou aborrecente, né? Eu tinha uma linguagem muito boa com eles, por conta ao longo também não só dos meus trabalhos dentro da igreja, mas fora da igreja, né? Então, eu passei pela escola, ali com a educação infantil, depois eu fui para o trabalho social, fui trabalhar em abrigo, então eu lidava com crianças de 0 a 17 anos, né? E aí também, então, eu fazia esse paralelo, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Então, pra mim, quando esses meninos chegarem à adolescência, vai ser muito mais fácil, né, de lidar. Embora, tendo 2 meninos, os meninos, eles nunca me deram trabalho, sabe? Assim, de obediência. Talvez, eu acho que por conta nosso jeito de educar, também, né? A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre ser firme, né? Acho que você também tem falado isso. Firmeza no sentido... existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Nós somos autoridades sobre os nossos filhos. Não precisamos ser autoritários, mas nós somos autoridades. E isso eles precisam entender desde a tenra infância. Eles precisam entender que nós somos autoridade, né? E aí, quando chega na fase da adolescência, muitas vezes a gente vai achar que a gente vai... Eu já ouvi algumas falas, inclusive de família. Não, eu tenho que ser... Família de mães de menina, né? Eu não sou mãe de menino. Mas eu tenho que ser muito amiga da minha filha. Porque eu sendo amiga da minha filha, vai ser mais fácil, ela vai me contar as coisas e tal. Nós não somos amigos dos nossos filhos. Nós somos pais. E nós devemos fazer essa diferença de ser amigo e ser pai. Uma coisa é você ser amigo, outra coisa é ser seu pai. Então eu digo pra eles, e eles sabem, eu não sou sua amiga. Eu sou a sua mãe. E nós podemos trocar e conversar. Como eu sendo uma autoridade na sua vida,
E você tá com dificuldade, tá com problema, o que nós podemos fazer ali para dialogar, para chegar num denominador comum, mas que sempre a minha autoridade, o meu lugar de mãe, não podemos trocar os papéis, né? A gente não pode... Se um filho no lugar de um amigo, ele não é filho, ele é um amigo. Uma mãe no lugar de uma amiga, ela não é mãe, ela é amiga. Entendeu? Então, essa mudança de papéis, e que eu acho que confunde muitos pais hoje, até muito por conta de muitas... né, muitos conteúdos. Olha, seja assim, seja assado, faça assim, faça assado. E dentro de um sistema familiar, cada um funciona de um jeito. É verdade. Nós temos... historicamente, né, outras coisas que a gente aprende dos nossos pais, coisas que nós vamos levar para nossa família, coisas que nós não vamos levar, porque estamos aprendendo, porque colocamos a nossa própria, a nossa individual ali, né, nossa aprendizagem. Então, eu achava assim, aí depois eu fui chegando na pré-adolescência, tal, falei, bom, não vai rolar a mesma dinâmica. Não era o que eu estava pensando. Não vai rolar a mesma dinâmica que acontece com os adolescentes que eu conheço fora do meu, né? Tipo, sobrinhos ou os liderados ali da igreja ou do meu trabalho. É uma linguagem diferente, né? Você precisa ali ter conversas com seu filho diferente, permissões ou não, limites são diferentes, né? E eu tenho, assim, o Fábio e o André, a gente sempre teve boas conversas. Então, o Rogério conversa muito com ele, eu sou mãe de meninos. Então, eu sempre... olha, você é menino, você precisa aprender a lavar sua própria cueca. Você precisa lavar uns pratos, você precisa... E regras também, regras são importantes dentro da casa. Rotina, regras ligadas com rotina. Uma casa que não tem rotina... Como que você vai ter ali depois? Como é que essa criança vai lidar com o mundo externo? Como que ela vai lidar até mesmo com o relacionamento com os pais? Se dentro da casa é uma própria bagunça. Então, crianças, adolescentes e babies precisam de rotinas e precisam de regras, né? Então, a gente sempre teve isso dentro de casa. Então, assim, eu não tive muito problema com os meninos. A gente veio pra cá, eles estavam com... O Fábio ia fazer 14, eu acho... 14 e o André 12. 13, aliás. Eu confundo as datas. Enfim, aí já é a fase já da adolescência. Eu tô em outro país, outra cultura, escola diferente. Eu tenho um mundo de informações de internet que eu tenho que estar ali né? Tipo checando. Eu não vou... Não tem como você falar, eu vou excluir meus filhos a partir dessa idade. Quando você é pequeno, você consegue fazer esse afastamento de telas, que eu acho muito importante. O próprio Bill Gates, se você procurar, ele não deixava os filhos dele até uma certa idade com telas. Por quê? Porque ele sabe que era nocível. Então, a gente tem que ter essa... Isso é assunto pra outra coisa, né? Não, mas eu ia te perguntar como é que era na tua casa a questão da tela. Mas eles pode não continuar, amor. Eles não tinham. Eu acho que os meninos foram ter celular lá pra... Aqui, acho que no Brasil, acho que 10, 11 que tinha... Eles fizeram um canalzinho no YouTube. E aí a gente monitorava, via o que era, né? Dava algumas direções, fazia esmulha, essas coisas. E falando de... Então, prazeres assim, abertas, não. Então, quando eles chegam aqui... Aí já é diferente. Eu preciso que eles tenham um celular, né? Porque eles estão, né? Eu tenho que na escola, saber onde tá, entre outras coisas. Então, quando chega nessa fase, eu já começo a ter uns outros desafios, porque eu tô em um outro país, é uma outra cultura. Eu tô com crianças crescendo, a gente sabe das coisas que tem aqui, que não é liberada no Brasil e aqui é. A facilidade. A facilidade. Nós já tínhamos conversado sobre drogas, o Rogério também já tinha sentado e conversado, mas é um assunto que a gente tem que estar aqui em constante conversa, sempre. A gente tá sempre sentando e conversando com eles sobre isso. Então, E como é que vocês fazem, amor, já que tu tocou nesse assunto, né? Porque às vezes quem tá nos assistindo pode estar com... Isso aí, será que eu falo, será que eu não falo? Porque é aquele negócio, né? Aquela linha tênue. Alguns podem pensar, mas se eu falar vai ter a curiosidade, né? Então é melhor deixar quieto.
Mas daí vai deixar quieto, vai aprender na rua. Se eles têm a curiosidade, eles vão procurar sanar essa curiosidade de alguma forma. E hoje eles têm um Google na mão, uma tela na mão, que eles têm todas as informações. Então, por que não você dar a informação de forma correta, do que deixar que ele descubra várias outras informações que não vai ser bom para ele? Então, nós sentamos, acho que a gente começou a ter esse assunto com eles, eu acho que já no Brasil, se eu não me engano, a Rogério sentou, olha, preciso conversar com vocês sobre drogas. Eles tinham o ProERD? Tá. A escola faz esse trabalho também. Mas é importante que os pais façam. Não, com certeza, né? Só pra eu... Porque isso... Porque foi na minha época, eu já tinha, por isso eu E é legal saber. você falar, porque às vezes a criança chega em casa com algo que ela aprendeu na escola e ela pergunta pro pai, que é isso, menino? Fala sobre isso não, quero falar sobre isso não. Vamos falar sobre isso não. Tipo assim, o pai já fica apavorado. Não se apavorem. Eu acho assim, se você não sabe o que falar ou você está inseguro, ok, isso é normal você sentir insegurança. Mas procura primeiro se informar e, sobretudo, pais cristãos. Eu tenho falado muito, inclusive falando com a liderança, a gente conversa com a liderança das crianças, com a liderança dos adolescentes. Se nós, como igreja, não trouxermos assuntos que estão sendo falados no mundão, assuntos... sociais, culturais, políticos. Se a gente não tiver por dentro desses assuntos para poder conversar com esses adolescentes e jovens e que já estão indo para a juvenilidade e mesmo com as crianças, porque elas são empurradas hoje, muito com 7, 8 anos, né? Você me perguntando como é que a gente faz para fazer. Eles já são expostos a isso. Então você precisa sentar e começar a conversar. Você é empurrado a falar de assuntos que talvez você não queira falar tão cedo, mas você vai precisar falar. Porque eles estão tendo essas informações de outra forma. Eu vejo assim, né, Keila, nós como imigrantes também. O que acontece? Eu te perguntei do ProERD, porque era uma coisa. Se eu tivesse com os meus filhos hoje, Noah entrou agora aqui no kindergarten. Se ele tivesse entrado lá no Brasil, eu já ia saber mais ou menos como é que era a escola lá. Agora, chega aqui, você não estudou aqui. Então, você não tem uma noção como a escola é aqui. Eu pergunto tudo pro Noah, por quê? Porque a minha curiosidade é até de saber, filho, você chega, você faz o quê? Porque lá na escola, eu tenho a minha lembrança de quando eu era criança. Só que o Noah, as memórias dele vai ser totalmente diferente de mim com relação à escola. E até com relação... Aqui, né, eles fazem a parte do... Oh, meu Deus. Aula de educação sexual, né? Eles têm outras aulas mais específicas que lá nós não temos. E daí tá, amor, continua o negócio da droga. E aí, nós sentamos e conversamos com o Rogério, conversou com eles. Olha, filho, assim, assim, assim. Até porque nós morávamos, antes de nos mudarmos para um outro bairro, a gente morava num local periférico, muito perigoso. E que era visto, tipo assim, eles estavam andando e viam alguém usando droga. Normal. Ou vendendo. Então, foi preciso a gente conversar com eles muito antes do que gostaríamos. Mas foi necessário. Então, essas conversas sobre drogas, a gente já teve bem antes de chegarmos aqui, porque aqui é liberado, né? Aqui também você vê uma coisa ou outra, mas eles têm fácil acesso. Não que no Brasil não tenha, tem, mas não é liberado assim total. Então você precisa, né, de um certo mecanismo, clandestinidade, né? Ou não, às vezes tem uma facilidade ali de um amigo, alguém oferecer. Mas aqui, ok. Tipo, entre outras coisas, né, que a gente sabe que até na escola eles acabam aprendendo de que, por exemplo, sobre aborto mesmo, né? Você pode, você não precisa da autorização dos seus pais para fazer. Então, tem várias outras coisas que você precisa sentar e conversar com eles. Então, a gente teve esse assunto aqui reforçado quando chegamos aqui, né? Então, e sempre temos, mesmo agora, sempre a gente ainda para conversar. Os meninos, eles são muito, assim, muito obedientes, né, e tal, a gente não teve, eu nunca, assim, posso dizer que eu tive grandes problemas com eles, assim, em questão, mas algumas luzinhas se acenderam e eu fiquei, cara, não é tão fácil ser mãe de adolescente. E eu tive, assim, certos momentos de ficar um pouco apavorada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Procurar informação. Procurar informações boas também, né? Não ficar mirando em qualquer coisa ou em muitas coisas. Pra você não ficar com a cabeça obesa, seu cérebro obeso, e não saber o que fazer, ficar pirando.
E aí, dentro daquilo que a gente acredita, dentro de valores que nós acreditamos, então fui procurar aquilo que era bom, que eu ia conseguir ali ter uma boa troca com eles, né? E o André, que é o mais novo, o André é um mini ativista, né? Eu tenho um mini ativista em casa. O André, ele sempre foi muito curioso e muito de contestar, no seguinte, não de contestar me respondendo, assim, mas de perguntar, mas e por que isso? Por que não sei o quê? E eu era muito assim, né? Eu te disse, na minha adolescência, eu era muito assim, né? Eu lembro, eu vindo de uma igreja muito... tradicional, eu chego na adolescência, eu tenho um contato com uma outra, com uma denominação diferente, eu pergunto, por que eu não posso usar tal vestimenta se aquela igreja usa? E eles tomaram a ceia e foi tudo ok, e olha, eles se alegram. Quem foi fulminado? E eu não tinha respostas, a minha aflição é que eu não tinha respostas, eram sempre respostas curtas, por que não, ou porque tá escrito assim e tal. Mas um adolescente, não basta isso pra ele, você entende? Vai sanar. Não basta. Não basta você chegar no adolescente hoje e falar assim, olha, você não pode ser a favor do aborto, porque, olha, a Bíblia condena o aborto. E não é só isso. Senão, a nossa base é a Bíblia, a palavra sempre vai ser, Cristo é sempre o centro. Mas você precisa não ser um cristão alienado. Esteja a par dos assuntos afora. Sabe? Saiba o que o mundo tá falando e saiba explicar para eles isso. Porque eles usam a inteligência para falar com os nossos filhos. De uma maneira em que eles acabam conquistando pelo argumento. Então, por que nós vamos ser tão ignorantes ao ponto de achar que se você pegar a Bíblia e tacar na cabeça do seu filho... ela vai entrar por Ela vai entrar. Não. Até porque a Bíblia fala que ensina o menino no caminho que deve andar para que um dia, né? Mas a questão é que eles vão chegar numa fase em que eles vão fazer as próprias escolhas. Não, filho de crente não é crente. Filho de pastor não é crente. Ele vai chegar numa hora em que eles vão decidir, em que eles vão ter experiências no mundo espiritual, a experiência com Deus. Eles vão ter as próprias experiências dele. É claro que aquilo que nós pudermos e nós devemos fazer isso é inculcá-los, né? Porque vai chegar... E isso aconteceu comigo. Por que eu não fiquei no mundão? Porque quando eu cheguei lá, eu tinha base. Então eu soube comparar, né? Daquilo não era pra ti, tu a não minha era curiosidade numa balada, vou pra balada, pô, o que é uma balada? Cheia de luzes, e fui, e tal. E eu entrei naquele ambiente e eu me senti mal. E eu lembro que eu tava no mezanino, assim, e aquele jovem dançando e fumaça e aquela coisa. E eu tinha, acho que por volta de uns 14, 15 anos por aí, foi quando eu tava fora da igreja. E aí eu olhei assim, parece que eu tinha ouvido alguém assim falar, eu falei, nossa, eu falei, né? Falei, nossa, quanto jovem perdido. E tu tava lá dentro. E aí eu ouvi, não sei se vocês acreditam ou não, mas eu ouvi, como se alguém tivesse falado comigo, falou assim, você está no mesmo lugar. E quando eu ouvi aquilo, me deu um sentimento de, assim... Eu até me arrepio falando, toda vez que eu conto isso, eu me arrepio falando. Me deu um sentimento de desespero, uma vontade de chorar. E aí eu chamei minha prima, né, que também era desviada, eu falei, vamos embora daqui. Aí ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, vamos embora, isso aqui não é lugar pra gente não. Vamos embora. Ela falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei, não, isso aqui não é lugar pra gente. Eu não tô me sentindo bem aqui, vamos embora. Aí eu fui embora. E aí eu chorei aquela noite e Deus falou comigo de uma maneira muito, muito forte, muito real. Eu vi coisas, eu tive, né, uma visão assim da minha vida. E no outro dia eu tava voltando pra igreja e nunca mais eu me afastei. Porque aquilo que eu aprendi dos meus pais, e os meus pais nunca foram pais... Tipo assim, você tem que ir pra igreja. Quando eu me desviei, eu nunca ouvi da minha mãe e do meu pai falar assim, você vai pro inferno. Olha, se você não voltar, sua desviada. Eu nunca ouvi isso dos meus pais. Eu sempre vi eles orando por mim, né? Meu pai, minha mãe aceita Jesus primeiro. Meu pai vem a Cristo quando eu tinha 5 anos. E meu pai, ele bebia, né? Ele bebia muito. Pode dizer que, né, pode dizer alcoólatra, mas isso não atrapalhava isso, por exemplo, dele trabalhar, entre as coisas e tal. Mas ele bebia muito. E eu lembro que uma vez que eu fui experimentando ali coisinhas, né? Eu não me afundei tanto, porque
sempre que eu chegava a ponto, tinha algo que eu sempre pensava, puxava de volta. Sobretudo, por exemplo, namoro. Eu falava assim, eu tô no mundo, mas eu não vou namorar, eu vou ficar, mas eu não vou namorar com ninguém do mundo. Porque os meninos do mundo, eles querem outra coisa. E quando eu voltar pra igreja, eu quero casar da maneira que tem que ser feita. Então, aquilo que eu aprendi ficou em mim. Mesmo que eu estivesse no mundo, eu tinha aquilo que foi me ensinado, tanto pelos meus pais quanto na igreja, eu guardei. Entende? Então, não é perdido. Às vezes, pode ter um pai que tá com o filho afastado dos caminhos. O que eu fiz de errado? Aí vem a culpa, né? Poxa, mas o que eu fiz de errado? Eu não preguei tanto, não sei o quê. Eu lembro até, acho que foi a Helena Tanuri que tava falando que ela pensou até em desistir de tudo por conta da filha desviar. E eu, não se preocupe, claro, não se preocupe entre aspas, né? Não acha que a culpa é sua ou que você é um super pai ou uma super mãe. Por que isso não acontece? Nós não somos super-heróis. E super-herói é a ideia de que você pode tudo, você vai conseguir abarcar tudo. Você não vai, porque você é um ser humano, você está aprendendo. É Cristo que te ensina, é Ele que está sobre tudo. Então você vai errar e acertar. E a gente tenta errar menos, né? E nessa jornada tua, então, assim, da maternidade, amor, você tinha os teus momentos com Deus para realmente pedir instrução de tudo isso. Né? E tu usava aquelas tuas experiências, como tu falou aqui, que vai chegar um dia, né? Vamos por noias ou ainda tão pequenos, mas tu usava essas tuas experiências para falar com eles. Sim, sempre usei. E eu sempre conversei com eles, assim, muito. Então, eu tive falando do André, ele, né, chegou em essa coisa dele perguntar e uma vez ele colocou um post lá sobre aborto, como, né, vamos ajudar, porque, né, porque o que o mundo fala pra você? Se você não é a favor daquilo, cara, você é horrível. Você é horrível, porque você é homofóbico, você é contra a mulher se expressar. Então, como conversar com esses jovens? Eles estão ali lidando com as emoções, tentando entrar num lugar, e ele não quer ser horrível. Ele quer fazer parte de um grupo. Entende? Então, nós como igreja, a gente tem que parar de ser um pouco cabeça fechada e achar que nós não podemos falar sobre isso. Não vamos falar sobre política, não vamos falar sobre sexualidade. Eu acho super importante a igreja tratar desse assunto. Eu acho importante. Então, não vamos falar sobre isso. Não vamos fazer reunião de pais, a gente estava conversando. Lideranças de crianças e jovens chamam os pais para fazer reunião e os pais não aparecem. Aí depois vem com, mãe, meu filho desviou, meu filho não sei o quê. Que eu tentando, sabe, ali passar querendo tampar o buraco da ferida com uma capada só. Você não cuidou disso antes. Você não deu atenção antes, sabe? É o que às vezes a gente tem falado até nos nossos devocionais, né? Você vê uma situação dessa que os pais, às vezes até mesmo na escola, né? Nós fomos para a reunião de pais da escola. A professora do Noah falou, infelizmente, os pais que estão aqui não é o dos filhos. Sempre! A boa conversa das professoras é assim. Porque então, quem necessita de estar, não está. E é a criança que mais necessita. Então, às vezes, a gente pega esse instrui o menino no caminho do Senhor, o que a gente vem falado, é o quê? Acha que é levar para a igreja. Só levando para a igreja já vai adiantar. Né? E muitos pais até... a Vivi esteve aqui, né? Vocês são do mesmo ministério. E ela falou que tem pais que chegam, põem as crianças lá, saem, né? Nem querem saber onde é que os adolescentes, no caso, onde os adolescentes estão, onde eles foram, se deu tudo certo, se não deu. Então, essa é uma geração de pais também feridos. Sim. E de pais, assim, a gente tá falando desorientados. sobre... desorientados, a gente tá falando de exaustão, né? Às vezes, alguns pais e mães também acham que a igreja tem que ser, assim, um lugar de... Nossa, como assim essa igreja não tem um berçário? Vou botar... Tipo assim, gente, eu não sou contra a ter berçário na igreja. Como ter salinha na igreja. Salinha, né? Que a gente fala salinha. Como ter o espaço em que a criança vai ser instruída e pastoreada. Porque ela não tá ali para ser... a igreja... Sala de criança na igreja não é recreação. Não é recreação. Você não tá levando seu filho pro shopping, que você vai deixar ali, pagar um lugar, pra ele ficar lá enquanto você passeia. Não. Ele tá sendo ali...
Ele tá ali para ele ser instruído e pastoreado, assim como você tá tendo o seu culto ali. Nós temos o nosso culto ali. E isso é uma dificuldade muito grande de pais cristãos entender. Porque eles acham que a igreja tem que ter um suporte para ele ter o culto dele em paz. Né? Uma das pessoas que servem conosco ali no berçário ouviu de uma mãe falando assim: porque a gente não tá tendo mais berçário nos dias de culto, né? Mas por que a igreja não paga, então, alguém para ficar com as crianças, como é em outras igrejas? Eu digo, gente, eu não sabia nem que outras igrejas já estavam adotando Querida, eu acho um absurdo. Adotando isso, né? Porque realmente, como você falou ali, elas são para ser pastoreadas. Nós não estamos no Ministério Infantil, no Ministério de Adolescentes, de Jovens, e não tá ali fazendo botando aquelas luzes, às vezes, né, pra às vezes, eu acho, tipo assim, falta um pouco isso. Eu lembro, a gente ficava grávida, ia pra igreja, tava lá com a criança, amamentava, dava mamadeira, assistia o culto. E tava tudo certo. Hoje em dia, não consigo, porque é uma permissividade. Eu preciso compensar, eu preciso não sei o quê, eu preciso descansar também, então eu vou pra igreja e tem um berçário e tem não sei o quê. Não é assim. Tome o seu lugar de mãe. Nós vamos estar cansadas por vários motivos. Mas nós precisamos aprender que são fases, vai passar. E não é porque depois que eles vão crescer, você vai tá tranquila. Ele não tá mais correndo pela igreja. Eu vou esperar meu filho crescer pra ir pra igreja, né? Ficar maiorzinho. Ou chega na igreja, já põe o celular, já põe o tablet. Aí já dá o celular. Ou seja, são coisas que vão... A gente tem que pensar o que nós estamos fazendo pra próxima geração. Como estamos preparando o mundo? Porque é através da criação. O que estamos oferecendo para eles? Como que tá a nossa postura? Porque acho que as pessoas são muito centralizadas e egocêntricas. Tudo é sobre você. A mulher tem que estar descansada, o pai tem que estar descansado e não sei o quê. Como que nossas mães faziam, às vezes, com 10, 15 filhos? Meu Deus! E tomar conta de casa e coisa. E nós estamos aqui, fortes, sem... alguns probleminhas, alguns trauminhas, todo mundo tem. Agora, hoje em dia, chega as mães, às vezes, para falar... Hoje eu ouvi algo muito interessante. Ela é psicopedagoga e ela atende pais e mães. E aí ela pergunta assim, quem é seu filho? Quem é seu filho, né? Como que é seu filho? A primeira pergunta que ela faz pro pai, o pai chega com um envelopinho, olha, ele é TDAH, ele é autista, ele chega com um diagnóstico. Se você não sabe quem é o seu filho, como ele mesmo vai saber? Ele não tem identidade, porque nem você sabe quem é seu filho. Já rotulou. Você rotulou, você colocou um diagnóstico no seu filho. Seu filho não é um diagnóstico. Seu filho é o João, a Maria, ele é uma criança alegre, ele sorri desse jeito, ele tem um gestinho no cabelo, ele gosta de caminhar assim, ele assiste tal filme, ele gosta de tal coisa. Quem é o seu filho? Descubra quem é o seu filho. Ele tem uma identidade, ele não é um diagnóstico. Ele não é algo, né, que colocaram ali pra você. Então, eu vejo muito isso. Pais doentes criam filhos doentes. E a culpa não é da maternidade, porque eu sou, né? Outra coisa absurda que eu ouvi outro dia de uma atriz famosa, porque agora tem isso também, né? Pra poder aprovar ainda mais o aborto, uma frase famosa, ela falou assim, eu descobri que eu sou a favor do aborto porque hoje eu sou mãe, mas eu amo meu filho. Eu amo meu filho, mas eu detesto a maternidade. Uma coisa não casa com a outra. Uma coisa é você não sentir aquilo que eu falei, não se sentir confortável no processo. Você não precisa romantizar. Ok, você não precisa romantizar a maternidade. Eu amei ficar com barrigão. Não, eu não amei ficar com barrigão porque me cansou, porque me trouxe dor, porque eu enjoei. Mas eu amo essa criança e eu tenho que amar com todos os percalços e as coisas que ela vem, porque agora, né, ela depende de mim. E justamente, às vezes, por isso, porque a gente passou um processo, às vezes, tão mais intenso, né? A gente teve uma live lá na igreja sobre aborto. E as mães estavam falando justamente isso. Porque, assim, abortou uma criança que você não viu, você não sabe com quem parece, você nada, mas mesmo assim você gerou. Você passou, às vezes, um tratamento, quem sabe, né? Uma injeção de hormônios no seu corpo, você passou aquilo que você teve que fazer uma curetagem, teve que fazer outra intervenção, mas você amou. Né? Então, às vezes, a gente até vê as mães, assim, que quando tem uns filhos depois da perda,
até mais Uhum. diligentes, vamos dizer assim, mais amorosas. Uhum. Meu Deus, não quero perder esse aqui por nada, porque ela passou por um processo. E às vezes a gente não dá valor nem ao processo que a gente passou. E são falas muito perigosas, né? Porque, tipo assim, nossa, então quer dizer que, então, ok, né? Eu não preciso amar isso aqui, tarará. Porque isso vai criando, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco tem outra. Não, então vamos matar as crianças, que é a solução. E não é a solução. Isso é um assunto para outro papo, que rola, estende bastante. Mas porque a gente tava falando do André, que ele tava com esse assunto. Mas é verdade. Foi uma conversa que eu tive que sentar com ele e conversar. No primeiro momento eu fiquei muito brava. Eu falei, cara, como que esse menino... Cara, ele... Nossa, nós somos cristãos. Como é que ele tem esse pensamento? E eu fui assim, tipo assim, eu falei, com sangue no olho. Eu falei, nossa, eu tenho que pegar. E aí uma coisa me falou, não, vai com calma. Não é a sua abordagem agora vai ter que ser inteligente. Ela não vai ter que ser de uma forma que você tá querendo. Então, seja inteligente. E daí eu sentei, chamei ele e eu falei, cara, eu tô muito triste. Eu falei, cara, eu tô muito triste porque, olha só. E aí eu fui em base científica, eu falei assim, sabia? Puxei lá, botei na televisão. Assim como o pai dele mostrou na época das drogas. O Fábio tem medo de cigarro, vape até hoje. Ele falou, meu Deus, a boca do cara ficou toda assim. Eu que não quero. Entendeu? Às vezes você dá uns trauminhas assim. Claro, mas eu chamei e falei assim. Uns traumas pro bem. Aí eu falei assim, vamos estudar ciências agora? Vamos sentar pra gente ter uma aulinha de ciências, vamos conversar. Não vou te trazer Bíblia não, vou te mostrar ciência. Uhum. Aí fui conversar sobre o processo da pessoa estar grávida, quanto tempo que é determinado que a criança tá com vida, e tarará, e tarará. Eu falei, se você acha justo você matar outra criança, não, matar alguém para o seu bem-estar, independente de como que se deu essa criança, eu sei que é difícil em alguns outros momentos, que é o que sempre se coloca, mas é uma vida. Nós somos assassinos? Falei assim, você acha que se me vê como um assassina, tipo, né? Eu falei assim, é justo, né? Eu usei um outro exemplo que eu não tô lembrada agora, mas que foi muito interessante, que pegou ele assim. Eu esqueci agora, mas foi muito legal falar com ele sobre isso, porque nós tivemos uma longa conversa, mas eu senti que ele saiu dali e ele entendeu, sabe? Uhum. Ele entendeu. Eu falei assim, e é uma coisa que eu sempre falo com eles, olha, vocês têm uma opinião, vocês veem uma opinião que você partilha da mesma coisa, mas que vai às vezes de contra aquilo que você aprendeu, aquilo que é da sua moral cristã, mas como moral também, assim, né, que é questionada frente à sociedade. Eu falei assim, falando de assuntos polêmicos, eu falei assim, nunca veja só um pedacinho das coisas, você sempre tem que estudar tudo. Você tem que olhar outras opiniões, veja a opinião pró e contra e tire a sua própria conclusão, né? A sua própria conclusão baseado no que a gente acredita. Isso. Né? Falei, então, nunca pegue assim, sabe? Porque... coisas isoladas. E é o que o jovem faz. Ele faz muito assim, meio pelo... E a gente se engana, porque quando acontece a adolescência, né? Passando para a juventude, ele se distancia de você. É natural. Né? Prepare-se, há um distanciamento, só não pode haver um bloqueio, uma quebra, né? Quebra. O distanciamento é natural que aconteça, eles vão ter muito mais proximidade com os amigos, com as outras pessoas e não os pais, é natural que aconteça isso na adolescência, mas o que não pode acontecer é a ruptura, né? Tipo assim, eu tô distanciada, mas eu tenho meu pai ali, a minha mãe. E a conexão também. A conexão, entende? A última palavra tem que ser do pai e da mãe. Então, não, ok, tal, tudo, mas eu vou ter sempre ali o meu pai e a minha mãe. O meu pai e a minha mãe, não os meus amigos. Meus amigos eu tenho lá. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E tudo acontece desde quando você educa eles desde pequenininho. É um processo, né, que você vai. Porque se você não vier construindo isso desde criança, você vai ter muito mais... Você pode até solucionar ali, você vai ter problemas, você pode solucionar. Nem tudo tá perdido, né? Porque às vezes o pai está ouvindo assim, ai meu Deus, então já era. Porque eu criei mal até aqui, então chegou aqui na adolescência, eu perdi. Às vezes se converteram no meio do caminho. Não perdeu, não tá perdido.
né? Não, nem tudo está perdido, enquanto a vida é esperança. Mas é uma construção que você já vai aprendendo já, né? Você tem essa oportunidade, Faça não antes. negligencie. Faça Né? antes. Porque hoje o que a gente está falando aqui, né, o que a gente vem falar, são pais que têm a oportunidade de fazer isso e não fazem. Não uma pessoa... Terceiriza, né? Não uma pessoa que hoje se converteu, vai para os caminhos do Senhor hoje, já tem os filhos um pouco maiorzinhos, né? É diferente, né? Vai ter outras lutas. Mas o que é ruim, o que é inadmissível, né, para qualquer família, é isso. Você tem a condição de, desde que nasceu, criar nos caminhos do Senhor e negligenciar, terceirizar. E uma coisa que nós também, como cristãos, devemos ter muito, assim, em mente, é que o fato de você ser cristão não quer dizer que você é o melhor pai do mundo. E às vezes os pais, muitos cristãos se colocam nesse lugar. Porque eu sou crente, porque ensina o menino, deixando lá na igreja, deixando na salinha, levando só para a igreja, que eles não estão salvos. Não, né? Então, tire essa ideia de que porque você é cristão, você é crente, você é o melhor pai do mundo. Não é isso. Você tem bases e valores. E que muitas vezes você, como educador, você tá errando, você tá sendo péssimo. E às vezes levando o seu filho a mais pra frente tomar uma escolha em que ele possa ir. E às vezes tem um caminho de volta, às vezes não tem. Eu tive um caminho de volta. Mas muitos amigos meus não tiveram esse caminho de volta. Ou se perderam, estão lá até hoje. Então, o que você tem construído, né? O que você tem trabalhado para isso? Então, essa coisa de, você vê às vezes pessoas que se converteram depois, com filhos já criados, e, né? Embora não tenha tido uma base cristã, são crianças e jovens muito bem educados e criados e com bom caráter. Então, o caráter, ele não está associado a você ser cristão ou não. E a gente não pode ter medo de falar isso. Porque senão fica muito assim, nossa, os crentes são os bonzinhos. E a gente, como líderes de crianças e adolescentes, a gente sabe dos problemas que nós temos também dentro do nosso clã, né? Por conta disso. E a gente precisa falar sobre isso. Não é os adolescentes que vêm de fora, não é as crianças que vêm de fora, não. São crianças e adolescentes dos pais que estão dentro da igreja, que a gente atende ali, que estão com seus probleminhas. Sim. E é importante, e é por isso que esse espaço é importante, né? Por isso que é bom esse espaço pra gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, você tem um canal aberto para cristãos e não cristãos. Claro que os cristãos vão procurar mais porque é um nicho, mas vai cair aqui para pessoas que não são cristãs, né? E é legal elas também terem essa base. Poxa, então uma base cristã evangélica, mas existem problemas nos dois, dentro e fora, né? E aí a gente precisa educar também esses pais cristãos, né? E aí a gente faz isso através dessas informações, dos espaços que nós temos na igreja. As experiências. E pais, participem. Sejam participativos, não apenas leve seus filhos para a igreja. A gente está vendo muitos casos de filhos cristãos, e essa é uma nova geração que está, às vezes, definhando, porque existiu muito e existe ainda, e acho que agora existe mais, dessa coisa de terceirizar, né? Tô cansada, vou levar para a igreja e ponho lá, né? Na salinha. Não, amor, eu vejo que tem até agora, assim, né? Claro que a tecnologia, com a pandemia, né, ampliou tudo isso, tem as suas facilidades. Mas hoje, o que a gente tem? Tem aula de inglês só falando para a Bíblia, isso tudo virtual. Nós temos teologia para criança, que o pai pode pagar e ter, a criança estando ali na frente do computador. Então, tudo a gente tem um bom acesso. Para terceirizar, meu Deus, muito fácil. Eu vou trabalhar porque daí eu pago uma aula de reforço e tá tudo certo, né? Isso seja na parte acadêmica e na parte cristã. Mas hoje a gente falando até com uma amiga que faz homeschooling, né? Ela disse, eu puxei até a parte acadêmica para mim, né? Porque eu vi essa importância. Então, cada um, como você falou, né, amor? Tem que ver dentro da sua família, dentro da sua base, dentro dos seus princípios e valores, o que nós vamos fazer. Qual criação nós vamos dar? Nós não estamos aqui falando certo e errado, mas nós temos uma base para nós seguirmos, que é a Bíblia. Né, amor? Então, hoje, finalizando isso aí, qual é o conselho, assim, para mães, pais exaustos? A gente já falou muito de terceirização, já falamos de tudo isso, mas principalmente jovens,
pais de jovens, que agora já estão trabalhando. No caso, o Fábio já trabalha? O Fábio tá trabalhando agora. É, hominha da casa. Já trabalha, já ajuda, provavelmente, ali vocês, né, financeiramente com alguma coisa. Sendo só para as coisas que ele precisa, já ajuda. É, já ajuda, né? Já. Então, assim, o que tu terias, assim, para falar? Pais, mães de jovens, ainda há uma esperança, a gente já falou aqui, mas uma coisa, assim, para reforçar, o que vem no teu coração, assim? Olha, eu tinha até anotado aqui, né? Eu tinha anotado, mas acho que a gente acho que foi para outro lugar. Né? Eu tinha anotado 3 formas de aliviar o estresse e a pressão da maternidade, né? Isso falando no âmbito de mães, assim, que estão, né, nas fases primeiras e até agora. Mas eu acho assim, a gente como mãe, e a gente tá falando da questão de ser super, nós não somos super, peça ajuda, né? Outro dia eu coloquei no meu Instagram, você não é um robô, você não é obrigado a saber tudo, porque você agora é mãe ou é pai, né? Peça ajuda, você não tem essa obrigação de saber tudo. Você não nasce pronto, né? Então, saiba, entenda que você não vai dar conta de tudo sempre, né? Então, tem essa percepção e a humildade de pedir ajuda para alguém, para um especialista, para alguém da igreja, para a família. Peça ajuda para entender certas coisas que você, no momento, talvez não consiga entender assistindo conteúdos como esse. Peça ajuda de alguma forma. Segundo, mantenha um relacionamento fora do seu grupo de maternidade. Isso eu digo para as mães mais, né, das crianças. Gente, não fica sempre ali, tá? Você tá sempre ali falando sobre fralda, sobre amamentar, sai um pouco desse... Mantenha, claro, você precisa desses espaços para troca, mas você também tem que ter outra visão. Outro espaço de, sei lá, vai tomar um café com uma mãe, uma pessoa que não tem filho, vai conversar, vai estudar sobre alguma coisa, sabe? Saia um pouco desse ambiente de internet, de só ver conteúdo de mãe, porque você vai se comparar. Você vai ficar doida. Então eu tenho que... Eu tô dizendo isso porque isso aconteceu comigo na fase de adolescência, que eu tinha que saber das coisas. Eu comecei a ficar, sabe, aflita, procurando coisas. Sai um pouco, descanse, né? Eu não tô dizendo pra você abandonar e não falar mais disso. Tenha os dois grupos ali. O grupo que você vai ter um apoio de troca, mas uns outros grupos que falem de outras coisas, né? E o terceiro que eu tinha falado tem um tempo pra você. Você é um ser, um indivíduo. Você é mãe, né? A gente tá falando pra dar uma desafogada. Você precisa de um tempo pra você se conhecer, pra você saber quem você é. Keila, como eu vou fazer isso? Você tem 24 horas por dia. Eu tenho certeza que seu filho não tá grudadinho, como tá dentro da sua barriga, né? Ou seu pai, não tá aqui nas suas costas. Em algum momento, você vai ter, nem que seja 15, 30 minutos, um momento pra você, nem que seja pra tomar um banho. Mais tempo, um tempo para pensar, um tempo para respirar. Tem um tempo para você se conheça, saiba quem você é. Consequentemente, você sabendo quem você é, você tendo uma ideia de quem você é, a sua identidade em Cristo também, você vai ser melhor para quem tá ali precisando de você, para os seus filhos, para o seu marido, né? Que a gente sempre usa o exemplo da máscara, né? Do avião. Então, primeiro, cuide-se. Se você cuidar, se você se cuidar, se você se amar, como diz o mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que você pode dizer que você vai amar o outro? Então, tem um tempo para você, para se cuidar, saber quem você é, se tratar como um indivíduo, e aí, consequentemente, você vai tratar melhor e vai atender melhor a quem necessita de você, seja seu filho biológico ou não. Whatever. Acho que é isso. Amor. Obrigada, obrigada a você. Muito obrigada novamente. Meu Deus, a gente ia ficar aqui horas. Não. Todo papo é assim, a gente ia ficar aqui horas. É verdade. Gente, 2 horas de podcast, 3 horas de podcast. Tem gente que é assim, eu sou dessas, tá? Eu fico, se eu gostar do assunto, eu fico 5 horas ouvindo. Não, em maternidade, podcast. Né, amiga? A gente começa lá do povo bem bebê, da gravidez, e vai subindo, vai subindo. É um leque, dá mais pra gente, entendeu? É um leque.
leque de coisas. Mas, amor, muito obrigada mesmo. Nossa, amei. Eu Amei também. demais. Amei tá aqui. Obrigada. A nossa mãe multiuso, né? A Ai. nossa mãe aí Ah. que nos deu tanto de si. Às vezes cansada, mas aprendendo a descansar É em verdade. Cristo. É isso aí. É verdade, descansar em Cristo. Cansar faz parte, mas descansar é necessário. É necessário. Necessário. Eu só peguei essa palavra pra mim. Oh, glória, Glória. aleluia. Um beijo. Beijo. Oi, amor. O moço aqui, ó, me atrapalhando, gente. É nessa câmera que eu tenho que olhar. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, com a nossa convidada Keila. Muito obrigada novamente, meu amor. Estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito nas entrevistas. Tem cada vez mais afirmado o que a gente tem falado aqui, o conteúdo que nós temos gerado, que queima realmente no nosso coração, que a gente quer falar, espalhar, sair gritando. Paz, puxa a responsabilidade para você. Nos acesse em nossas redes sociais, Bianca Bernardino, e não fique de fora desse mover, desse avivamento que o Senhor tem feito, dessa geração que o Senhor tem levantado para que as pessoas, os pais, gerem vidas saudáveis, gerem vidas que vão para o céu. Que a nossa responsabilidade é essa como pais, levar os nossos filhos cada vez mais a caminho dos céus. Que Deus te abençoe muito, a sua casa, a sua vida, a sua família, e até a próxima.